A gente convidou a Mônica Pitanga, ela é orientadora parental, escritora, palestrante em educação, diversidade e inclusão para falar a respeito desse tema. E convidamos também o Eliomar Duarte Voz. Ele é pai do Eric, que é uma criança autista. Mônica, bom dia, obrigado, como vai, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Bom frisar, antes de começar a entrevista, que há a campanha nacional do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E desse ano a campanha vem com o tema Valorize as capacidades e respeite os limites. O tema reflete um movimento crescente de conscientização e inclusão social em todos os aspectos da vida, em um mundo onde as diferenças muitas vezes são vistas como barreiras. Essa campanha busca enfatizar que cada pessoa autista possui, sim, um conjunto de habilidades e interesses que merecem ser reconhecidos e estimulados. Vamos começar a rolar a bola, por favor, fique à vontade. Então, na minha profissão eu atendo pais, né, mães, mais mães que têm filhos com autismo. O meu papel é o de escutar, apoiar essas mães, ajudá-las no processo de aceitação. É muito difícil quando recebe a notícia. O autismo ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro da criança, do adolescente, do adulto autista, ele funciona de uma maneira diferente e, por isso, tem algumas dificuldades no comportamento, na comunicação, na interação social. É muito comum pais falarem que estão na igreja, na pracinha, numa festa e recebem olhares das pessoas que estão em volta achando que esse pai não está educando direito, quando, na verdade, ela tem uma questão sensorial com barulho. O Eliomar estava falando aqui, né, antes de começar, que ele está com uma questão com o filho na escola, se quiser falar um pouquinho. Fazendo educação física, o grito das crianças, né, altera o comportamento dele, a sensibilidade. Agora, uma coisa interessante, né, por eu ser músico, desde pequenininho eu sempre coloquei o Eric dentro do estúdio, com a banda ensaiando, uma banda no estúdio ensaiando. Ele vai de boa. Agora, outro tipo de barulho, né, incomoda ele. Mônica, me responda uma pergunta. Uma criança que tem o autismo, ela deve estudar junto com crianças, entre aspas, normais? Sim. Ou a indicação é a separação? A inclusão é isso, é você promover, né, esse encontro de pessoas com e sem deficiência e arrumar adaptações para essa criança. Então, olhar a necessidade do Eric, como ele falou, no estúdio de música ele se sente bem, mas o tipo de barulho de uma educação física da escola incomoda. Então, nesse horário da educação física, o que é que vamos fazer com o Eric? Vamos colocar um tampão para ele poder diminuir esse barulho? Vamos afastá-lo nesse momento, fazer uma outra atividade, nesse momento que ele está incomodado? Vamos acolher esse sentimento dele, tentar com que ele se expresse através de um desenho, de uma fala, né? No caso do Eric, ele me falou que ele é verbal, ele fala, mas tem alguns autistas que não falam com a voz. Então, eles precisam de uma comunicação alternativa, né? Dar apoio visual para ele mostrar o que ele está sentindo. Ele está com medo, ele está nervoso, ele está triste, ele está com raiva, ele está frustrado porque ele não consegue fazer o que os outros estão fazendo. Então, é muito importante a gente oferecer esse apoio, né, e desenvolver estratégias, que é o meu trabalho, junto com os pais e, né, professores, para que essa criança ou esse adolescente esteja inserido na sociedade, né, com as adaptações necessárias, para que ele se sinta de uma melhor forma possível, para que ele possa se expressar, para que ele possa ser quem ele é, né, e ser aceito pelos colegas. Não é fácil, mas eu acho que é muito importante mudar o olhar com relação a essas crianças, né? Esse é o meu trabalho. Então, o autismo ele está aí, a gente está cada vez mais convivendo. Todo mundo que eu conheço tem um sobrinho, tem um neto, tem um colega da escola. Os casos estão aumentando exponencialmente. Sim. E, antigamente, o que faziam? Essas crianças, esses adolescentes, eles eram tratados como doidos, eram colocados segregados numa instituição, não tinha muita informação e eles separavam da sociedade. Hoje, não. Hoje a gente precisa, né, e está aí lutando para que eles sejam inseridos no trabalho, na escola. Sim, sim. A inclusão na escola, principalmente, né, meu filho que tem 14 anos, é um problema, porque, de certa forma, os colegas discriminam, tá? Ele não tem o mesmo tratamento que igual aos outros. Muitos, quando contratam, não estão aptos para lidar com os autistas, né? Não tem treinamento esses professores. Na verdade, não é só o professor de apoio que tem que ter treinamento. Todos os professores da escola vão lidar com essa criança, com esse adolescente com autismo. Todos deveriam ter treinamento, né? Uma capacitação constante, porque as coisas estão mudando, as informações vão chegando. Então, é um estudo. Eu falo que, para ser pai e mãe, a gente precisa estudar.
Eu já tenho isso claro, né? Então, você vai ser médico, você vai estudar para ser médico. Você vai ser músico, você estuda para ser músico. Você faz curso, você treina. E para ser pai e mãe? Não é intuitivo. Você não vai receber uma criança com deficiência. No meu caso, a minha filha tem uma doença rara. Ou com autismo, e achar que vai ser mil maravilhas que você vai aprender no dia a dia. Não, você tem que estudar, você tem que buscar informação, você tem que buscar ajuda profissional. Cada criança, cada adolescente é único. Não é porque tem autismo que ele vai se comportar da mesma maneira. Então, é preciso ter esse olhar individualizado. É difícil você generalizar, olha, faz isso daqui que vai dar certo com todos os alunos autistas ou com todos os pacientes, com todos os filhos. Não tem como dar uma receita pronta, não. Não tem receita então pronta, é no dia a dia que vão surgindo os desafios, que vão surgindo e a gente tem que achar soluções, né? E quando há uma equipe multidisciplinar, quando a família está trabalhando junto com a escola, a família busca informação, busca conhecimento, quando tem as terapias, quando tem o médico, há que se ter uma equipe, né, multidisciplinar para olhar para aquele indivíduo e entender, né, quais são as necessidades dele, quais são os desafios, quais são os pontos fortes e fracos, quais são as adaptações que ele precisa, e isso dá trabalho. Né? Não é todo mundo que está disposto a fazer é tipo uma isso. pesquisa constante, né, para identificar o que fazer, quando fazer, e aí fica a pergunta, né, Mauro, onde ir, né? Onde ir? Deve ser uma atitude, deve ser assim, uma situação um pouco desesperadora, né? Sem saber exatamente de onde partir, qual o ponto de partida, né, Mônica? O início é bem difícil. O início é bem difícil. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso também, na experiência. Os pais que têm recurso, né, financeiro melhor, têm aonde buscar. Agora eu fico pensando nas pessoas que são pobres. Não tem recurso nenhum, cara. Pois Cara, é. vai buscar quem? Vai Aonde, até se a não paz, tem chega lá grana aquela para fila chegar imensa. no profissional? Para nada. É desesperador. Cachoeira, então, a referência é a PAI, É a de PAI. instituição é a PAI. A Pastes, né, que a Edna Pastes. ia vir hoje aqui para explicar, apesar dela ter saído da presidência, mas eu não sei atualmente como que tá, mas lá tem alguns atendimentos também na Pastes. Acho que a parte de psicólogo, né? Tem algumas Sim, coisas inclusive lá. uma vez a gente, acho que nós já trouxemos a Edna Fonoaudiólogo, aqui. psicólogo. Sim, que é um apêndice, né? Um reforço importante, mas ela não pode, não a Pastes supre. não supre, né, Mônica? Isso tudo engessa, emperra e dificulta o processo educativo e o processo ali de família, né? Da família entender a criança, da criança interagir com a família. O diagnóstico precoce é muito importante. Mas aí ele é confundido com algum outro tipo de deficiência, entendeu? O diagnóstico do autismo, ele não é fácil de ser fechado e nem deve ser fácil, né? Eu fui num congresso agora, no final do ano, de educação parental, e uma psicóloga estava falando que tem alguns profissionais que estão dando diagnóstico em uma consulta, em 15 minutos, já sai com laudo e com, às vezes, um remedinho, né, para a criança. Então, tem esse lado, mas, normalmente, isso leva várias sessões, meses para esse diagnóstico fechar. Não é uma coisa simples, né, de ser fechado. E eu acredito que não seja um diagnóstico também único, é o diagnóstico de uma rede de profissionais, né, que se certo. dialogando Ideal. e acompanhando a pessoa vai se chegar ao diagnóstico. Muito importante isso, né? O primeiro ponto é aceitar, né? Então, aceitar o diagnóstico é o primeiro ponto. Falar sobre isso, não ter vergonha, né? Mostrar para o filho, até explicar para o filho, de acordo com a idade da criança, que ele tem autismo. Eu acho muito importante falar a verdade para a criança, para os colegas da escola. O primeiro ponto é a aceitação, depois essa questão de buscar recursos. Então, não só para a criança, como para os pais. O meu trabalho é com os pais. Né? Como que esses pais vão se conectar com essa criança? Se ela não olha no olho, se ela tem dificuldade de interação, se ela não brinca. Então, quais são as possibilidades que esses pais têm para se conectar com essa criança e para ajudá-la na sua desregulação, na hora que ela está ali, porque ouviu um barulho e ela fica nervosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acolher, eu vou abraçar, o que eu vou oferecer para essa criança de recurso para ela voltar para o seu estado de equilíbrio, né? Então, são essas estratégias aí que precisam ser trabalhadas com os pais. E toda atitude da criança, os pais realmente parar, analisar, para ver a atitude que vamos tomar, entendeu? E não logo, medicamento, vamos dar medicamento para acalmar. Não. Uma vez eu fui numa conferência em Natal, e uma conferência do Rotary. E durante a conferência, na programação, a governadora trouxe a questão do autismo, né? E foi uma plenária muito bonita, uma mesa redonda muito bonita, e onde havia duas mães, e uma delas, a criança, era autista. E a criança ficou o tempo todo com a mãe no palco.
E, obviamente, a criança, houve ali intercorrências, e a mãe deixou a criança se comportar de maneira genuína, de maneira original. Eu fico pensando, né, trazer essa criança para o palco, trazer essa realidade ali para que todos não só ouçam, mas para que todos vejam e sintam. Para a gente, enquanto plateia, eu não vou ser hipócrita em dizer que não houve um certo desconforto em determinados momentos. Mas que atitude corajosa, né, Mônica? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Você me fez lembrar que há uns 15 dias atrás eu estava na missa ali na catedral e na minha frente, no banco da frente, sentou um casal com uma criança que devia ter uns 11 anos. E, no meu entendimento, ela tinha autismo, porque eu fiquei observando, estava na minha frente, né? E durante a missa inteira, 1 hora de missa, aqueles pais não tiveram 1 minuto de sossego, né? Contendo aquela criança para ela não correr e subir no altar. Ela batia o pé, ela pulava, ela fazia barulho, as pessoas olhavam. Então, ou era o pai que estava com essa criança o tempo todo, enquanto a mãe assistia um pouquinho, ou era a mãe, eles revezavam, enquanto um cansava. E eu fiquei pensando, o mais fácil seria o quê? Ficar com essa criança em casa. Exato. Né? E não... Mas, assim, é importante para as pessoas que estão aprenderem a conviver com essa criança, né? Não é separar, isolar, segregar. A inclusão é isso, é você entender que ele tem algumas necessidades de comportamento, de movimento, de barulho, e está tudo bem, ele está ali assistindo a missa como qualquer outra pessoa, né? Então, esses comportamentos que são estranhos para nós, para a sociedade, à medida que a gente convive com pessoas com deficiência, a gente vai naturalizando esses tipos de comportamentos, entendendo que é uma necessidade dele, para ele se regular, é bater o pé, mexer a mão, andar para lá e para cá. Vai aceitando com mais naturalidade esse comportamento. Eu acho enquanto que algumas pessoas ficar olhando e criticando, ajude. Isso já falou das dificuldades do dia a dia, da luta que é. Nós temos mais uma mãe de autista. Edna Alice Andrade da Costa Figueiredo, mãe de autista e ex-presidente da Apaches. Então vamos ouvi-la, por favor. Meu nome é Edna, eu sou mãe de Eduardo, um adolescente com 17 anos, que foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. E nesse tempo, nesses 17 anos, a gente tem evoluído em algumas coisas com relação ao tratamento do autismo. Contudo, ainda não é o ideal. A gente tem alguns ganhos com relação a leis e acessos e também a presença de clínicas particulares. Mas ainda não é compatível, né, com a quantidade de diagnóstico que a gente tem. A demanda é muito grande para a quantidade de profissionais que nós temos. A gente precisa de políticas públicas mais efetivas para o atendimento à pessoa com autismo. Já pensando que esses autistas eles estão crescendo. Meu filho está com 17 anos e ele foi diagnosticado com 3 e eles estão virando adolescentes, adultos. A gente tem também aí uma evidência de laudos de adultos sendo diagnosticados agora na idade adulta. E a gente precisa de políticas públicas eficazes, né? No sentido de acolher essas pessoas, não só as crianças, mas também adolescentes e adultos que nós temos. Precisa pensar no atendimento às famílias, né? Principalmente quando o diagnóstico é recebido, essas famílias ficam sem direcionamento, onde elas devem ir, como procurar direitos e até mesmo tratamento. O tratamento para o autismo ele é muito caro, porque ele envolve muitos profissionais, né? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, neuropediatra, neuropsicólogo, até para fazer, né, o diagnóstico. Algo que abrange uma equipe multidisciplinar a respeito da importância da família também no tratamento. A participação da família é fundamental. Eu posso dizer que 70% daquilo que meu filho evoluiu, e ele evoluiu muito porque hoje ele é estagiário da Câmara Municipal, passou no processo seletivo, está muito independente da minha família. Então também a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com essas famílias, de que a terapia ela ajuda, mas ela é só 40 minutos. A gente precisa dar continuidade efetivamente no dia a dia. Da questão da adolescência, né, Mônica? O Eliomar está dizendo que o Eric tem 14 anos, Isso. né? Como lidar, né? Como que você orienta nesse trabalho seu com as famílias? Porque é uma fase difícil, né? Tanto para o menino quanto para a menina. A gente sabe que é uma fase aí de mudança de hormônios, de mudança de comportamento. Ao mesmo tempo que está rindo, está chorando e tranca a porta. Enfim, qual a orientação para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm filhos também nessa idade? Essa é uma fase que as famílias precisam de mais ajuda, né? Mais Porque há uma ainda. mudança física, hormonal, né? E a mudança social também. Então,
enquanto são crianças, essas crianças com autismo, elas estão ali inseridas com outras crianças, não se percebe tanto a diferença. À medida que eles vão crescendo, os colegas de 14 anos já estão namorando, já estão saindo sozinhos, já estão indo no cinema, já tem os grupinhos que combinam entre si, daqui a pouco já vão para o mercado de trabalho, né? E faculdade, e aí é onde mais aparece essa diferença e onde pode vir uma frustração, uma tristeza, uma depressão, né? Então as famílias têm que estar atentas para ser esse apoio, né? E também os pais, a Edna falou uma coisa muito importante. Esse é um tema que fica muito na nossa bolha, vamos dizer assim, né? Os pais que se interessam por esse tema são pais que têm filhos com autismo, que têm filhos com deficiência, mas não deveria ser assim, porque é um problema social. A gente precisa conversar com os filhos que não têm deficiência sobre o autismo. A gente precisa convidar os adolescentes com autismo para vir à nossa casa brincar ou conviver com os nossos filhos para a gente aprender como lidar com eles, né? Então, o mais fácil é o quê? Se afastar, não chama ele não, ele é esquisito, ele se comporta diferente, ele vai dar trabalho, eu não sei como lidar, né? O mais fácil é afastar, é excluir, e é o que acontece frequentemente, né? O bullying, a exclusão está aí nas escolas todos os dias. Então, o nosso papel, de todos os pais que estão escutando agora, né, é se aproximar, entender e ser um apoio para essas famílias, como o Eliamar falou. Como que você pode ajudar? Né? Então, tem um projeto lá em São Paulo que chama Friendship Circle, que em inglês, para brincar, para sair junto, para tomar sorvete, para conviver. Né? Muito interessante. Muito inclusive. Então, tem um projeto lá em São Paulo que chama Friendship Circle, que em inglês, para brincar, para sair junto, para tomar sorvete, para conviver. Né? Muito interessante. Muito inclusivo. Isso é bacana, porque, na verdade, eu tenho uma sobrinha que tem a mesma idade do Eric, né? Então, ela sempre brincava muito com o Eric, só que agora ela tem seus 14 anos, vai fazer 15, mas ela não tem mais a mesma mentalidade que o Eric tem. Ela para lá e se distanciou. Se distanciou. E é o que acontece. Onde que ele sente falta disso, entendeu? Porque brincar com o pai é bacana, mas não é a mesma coisa que brincar com o adolescente da mesma idade dele. A fase da adolescência, eles precisam estar em grupo, em pares. É a fase que eles se afastam dos pais. Né? Então, quando é criança, o pai e a mãe junto é maravilhoso. Toda criança ama, mas o adolescente não gosta do pai e da mãe junto. Tem aquela história de pegar na mão quando sai, que o menino fica bravo. E parar na frente do não pega de na carro mão, não. na feira de É a escola. fase da individuação. Eles estão se entendendo como seres humanos, como pessoas. Eles estão naquela fase de transição, né? Do e que é uma eu fase gosto, difícil para o pai também, porque o pai também não entende, acha que o filho está rejeitando, né? É complicado, né? Faz Tanto parte pai, da faz idade. parte da Pais idade. que estão ouvindo. Eu escrevi sobre esse projeto porque eu fiquei encantado, porque eu vi o depoimento dos voluntários e vi o depoimento das famílias que foram beneficiadas e é incrível. Se houver um trabalho da família, de conscientização, dessa inclusão, os dois, família e escola juntos, mostrando como que funciona o autismo, é um transtorno, né, o cérebro funciona de maneira diferente, o que eles precisam de apoio. Então, há que ter uma conscientização e há que promover essa convivência. Então, são as duas coisas, né? A informação, a conscientização, a sensibilização, né? E a convivência, para poder mudar isso. É isso aí. A gente estava falando também, né, que não diferente das outras situações, a gente que trabalha no hospital que é referência em oncologia, a gente vê muitos depoimentos de parceiros, homens ou mulheres, abandonando o cônjuge dele, o parceiro dele, quando a doença é descoberta, principalmente na fase de tratamento. Há um abandono, um índice de abandono muito grande, né? E a gente estava falando também do quão é importante o casal ter um acompanhamento, porque o relacionamento também é interferido, né? Sofre aí uma pressão muito grande, né, Eliomar? Sim, é verdade. Os casais que vão passando por essa fase aí, né, igual eu já passei, né? No caso da minha separação, é muito difícil, tá? Agora teve uma repercussão muito grande, a Fernanda, que acabou de sair semana passada do Big Brother, né? E tem pessoas que amam, odeiam, ela teve algumas falas até polêmicas. Eu fiz um vídeo sobre isso, escrevi, mas ela tem um vídeo dela que ela fala que o pai do filho dela, que tem autismo, quando soube do diagnóstico, ele abandonou, foi para os Estados Unidos e nunca pagou uma pensão. É um pai totalmente ausente. Então, essa é uma realidade. Eu conheço muitas mães que cuidam sozinha dos filhos e os pais abandonam. Sim. E a Edna Muito falou uma triste coisa isso. também, Sim. que eu queria trazer aqui, que é importante, que eu anotei, é que esses pais envelhecem, né? E alguns jovens
e adultos com autismo, eles vão ficar dependentes de cuidado a vida inteira, dependendo do nível de suporte que eles precisam, né? Então, políticas públicas que olhem para esses adultos. Mensagem é essa, as dificuldades estão colocadas na mesa, o problema desistir, né? é super complexo, mas chegamos à conclusão no final de que, sem o interesse da família, sem a dedicação do pai e da mãe, a coisa fica muito mais difícil. Se já é difícil no dia a dia, com solidariedade, com carinho, com interesse, com atenção, se houver a desistência, aí se torna praticamente e nós temos que levar isso aí de forma assim, bem leve, a forma leve que eu estou falando é com alegria, aonde que a gente vai, seja espontâneo, seja alegre com o seu filho, não tenha vergonha de apresentar, de mostrar, de tirar foto, de filmar, isso é muito importante para ele, tá? Você falou, Eleomar, é muito importante. Ou seja, tem um jovem com autismo que está um sucesso no TikTok, que é o Ricardo. Você conhece? Já vi. A mãe posta diálogos dele e eles estão bombando, milhões de visualizações, estão super famosos por coisas do dia a dia, porque eles levam com bom humor, Sim. né? E eles de forma leve e as pessoas gostam de ver.